4 episódios deste percurso sobre o trabalho. No primeiro episódio perguntámos será que o trabalho é aquilo que queremos, e vimos que havia várias formas de trabalho. Haverá que alargar a nossa visão. Segundo, colocámos a questão: o trabalho liberta ou escraviza? E vimos que ou seja, se privilegia o esforço, se não tem sentido, escraviza, se não liberta. Depois trabalhámos sobre o reconhecimento. Vimos a importância do reconhecimento, mas também os seus limites. E agora vamos então colocar-nos a última questão, a mais sensível, a mais complicada. Será que o trabalho serve o bem comum? Em que é que há um lugar entre o trabalho e o bem comum? Quer dizer, para fazer que o trabalho permite não só nós desenvolvermos a nós mesmos, mas será que também serve o meu trabalho o bem comum? E eu tenho a certeza que todos nos colocamos esta questão a um momento dado da nossa vida. Eu vou começar então por dois textos que são tirados de um livro magnífico de um jesuíta que se chamava Walter Sisoki, que foi um padre polonês que escreveu um livro espetacular que se chama Um Padre com Deus no Gulag. Testemunho de um jesuíta internado 23 anos na Sibéria. Um livro muito belo, e vou tirar estas duas citações, ouçam bem. Primeiro, ele fala dos prisioneiros do Gulag. Se nós trabalhamos é porque nós temos de trabalhar para sobreviver, para comer, etc. Se nós fomos deportados neste campo foi para trabalhar, não havia mais nenhuma razão para a nossa existência. Em parênteses, não haver esforço, sentido. Não havia mais nenhuma outra razão para a nossa existência além do trabalho. Nestas condições, o trabalho é um verdadeiro castigo e os prisioneiros estavam a seu trabalho como detestavam os responsáveis do campo que os obrigava a trabalhar. Eles estavam, além disso, o governo que os tinha condenado a esse castigo tão cruel. A chave era atravessar a dura jornada de trabalho, contar os dias que terminavam, que ainda faltava para terminar, e agradecer a Deus por esse dia ter terminado. Estão a ver os trabalhadores que, como o texto de Simone veio, o trabalho que é escravizante. E depois é por isso que eu vos dou esta citação, no mesmo momento, na mesma época, a alguns quilómetros daí, desse campo, e no livro, uma página depois, podemos ler isto. O espírito, como falou, era a juventude soviética. Ninguém sentia, toda a gente queria participar, todos estavam contentes e muito orgulhosos de ter feito a sua parte para construir uma igreja, uma sociedade mais justa. Mas para a maioridade não era o caso. Eles havia um real orgulho em todos os trabalhadores soviéticos de fazer parte de uma sociedade que tinha evoluído muito sobre o plano industrial, científico, social, mesmo cultural. Ou seja, faltavam bens de consumos, mas por essas mesmas razões eles tinham orgulho em renunciar, e tinham orgulho nesta sociedade que se construía à custa dos seus sacrifícios. Então, porque é que eu vos proponho refletir a partir destes dois textos? É porque ele nos envia, estão-se a lembrar do segundo episódio em que dissemos que há o esforço e há o sentido. No primeiro caso vemos muito esforço e pouco sentido, no segundo caso muito sentido, e por isso o esforço parece ligeiro. Parece leve. Os prisioneiros nos campos trabalham e são obrigados, e os jovens soviéticos trabalham gratuitamente no entusiasmo para construir a sociedade soviética. E é precisamente uma questão de sentido e de esforço. Porque é que qualquer coisa que não funciona, estes jovens soviéticos, eles trabalham, constroem uma sociedade justa, mas já a 10 km deles há lá aquele campo de concentração. E a sociedade soviética também é construída por esses. Então, a questão, o meu trabalho participa para o bem comum, concorre para o bem comum. Eu tenho que alargar o meu olhar para me colocar a minha o meu trabalho concorre ele também para construir uma sociedade verdadeiramente justa.
o bem comum, como posso eu avaliá-lo, como posso eu discerni-lo? Por duas palavras. Aquilo que eu faço é útil, então serve o bem comum. Há outras pessoas como eu que acham útil aquilo que eu faço. Mas a segunda questão, aquilo que eu faço é justo? E justo significa o meu trabalho não se faz em detrimento de um trabalho de outra pessoa. O meu trabalho, que pode ser nobre, que me dá orgulho, mas não serve em detrimento do trabalho de outras pessoas que são esmagadas por causa do meu trabalho. Compreendemos bem pessoas. Sabemos bem que há pessoas esmagadas pelo trabalho, mas a questão que se me reenvia ao bem comum será que o meu trabalho não produz necessariamente um trabalho escravizante para e se é o caso, o meu trabalho não serve para o bem comum. Se não é o caso, o meu trabalho pode participar ao bem comum na medida em que é útil. Então estão a ver também aqui um raciocínio simples. O bem comum é servido pela utilidade e pela justiça. A justiça nunca em detrimento do outro. Se esta condição está preenchida, então a utilidade tem todo o seu peso e todo o seu sentido. O meu trabalho é útil e está ao serviço do bem comum. Com a industrialização, o trabalho humano foi fortemente dividido. Nós realizamos tarefas parcelares. Ou sejamos nós ainda artesãos e que vamos do ponto A ao ponto Z, em que efetuamos todo o processo de trabalho, mas ainda hoje os artesãos também já só fazem uma parte do trabalho. É a mesma coisa em relação por exemplo, os pedreiros, as pessoas em atividades de exceção. O trabalho está dividido e com o trabalho dividido nós somos responsáveis só da parte que nós fazemos. Então, a dificuldade para saber se o nosso trabalho serve ou não ao bem comum. Porque nós podemos achar o nosso trabalho útil, mas se nos recuamos um pouco, vemos que de facto ele se faz, porque se faz em detrimento dos outros. Então, ao contrário, podemos achá-lo inútil, mas quando recuamos, damos-nos conta que há uma utilidade na sua globalidade. E então, útil, justo, eis os dois critérios do bem comum, e depois as condições materiais da nossa vida é a divisão. Então o sentimento que eu não domino tudo. Então vou-vos deixar sobre esta questão. Vou-vos deixar toda esta questão. Na nossa sociedade não pode ser de outra forma. Nós não podemos ser completamente mestres da justiça e da utilidade do nosso trabalho. Nós somos dependentes desta divisão e então nós temos que encontrar a melhor solução possível. E vamos ver que a questão, o ponto central não é tanto resolver definitivamente esta questão e pensar o meu trabalho completamente útil e justo, mas é colocarmos sempre a questão: é ele útil? É ele justo? E para nos ajudar, como sempre, vamos pegar num texto, um texto da Bíblia, que é um texto de Gênesis 3, capítulo 3 do Gênesis, e Deus chamou o homem e disse-lhe: onde estás então tu? E ele respondeu: eu ouvi a tua voz no jardim, mas tive medo porque estou nu e escondi-me. O Senhor disse-lhe então: quem disse que tu estavas nu? Terias tu comido da árvore de que eu te proibi de comer? Vocês estão-se a lembrar, é o famoso pecado original. No mito, Eva e depois Adão comem deste fruto que é proibido e é a árvore do conhecimento da bem e do mal. Não é do reconhecimento. É conhecimento do bem e do mal. Então, desde que o homem e a mulher não aceitam o bem humano tal como foi dado pelo Senhor neste jardim do Éden, foram eles que vão ter a responsabilidade de pensar se é bem, se é mal. De onde esta pergunta do Senhor: porque é que tu te escondeste? Mas como é que tu sabes que estás nu? De repente o homem e a mulher vêm-se nus e veem que a nudez já não vem deles, talvez seja bom, talvez seja mau, depois continua. Eu vou terminar a minha conversa, porque tu ouviste a voz da mulher e comeste o fruto da árvore que eu tinha proibido de comer. Maldito seja a terra, a tua custa será através de sofrimento, terás o alimento e
tu terás o teu alimento cultivando o campo com o suor do teu rosto, até que tu voltes à terra de onde és vindo, porque tu és pó, e a pó te há de tornar. Será à custa do suor do teu rosto tu ganharás o teu pão. E este texto encontramos-lo em todo lado, tanto cristãos como não cristãos. A interpretação muito infantil deste texto. Deus está muito descontente porque Adão e Eva comeram da árvore, do fruto da árvore proibida, e então ele pune-os. Então agora vais ter que trabalhar. Não é isto que é dito. Aquilo que é dito é que desde que tu tiveste conhecimento, tu quiseste ter o conhecimento do bem e do mal, desde que tu não aceitaste que fosse só Adão, não aceitaste o mundo como um dom, então vais ter que discernir o bem do mal. E o trabalho que era no Éden, o trabalho era Adão trabalhava, cultivava a terra, tornava mais bela, era normal, mas não era com o suor do seu rosto. Tudo era dado pelo sentido justo e útil. E agora, depois deste pecado, ele terá que discernir e ele vai ter que colocar a questão: porque é que eu trabalho? Serve o meu trabalho, o bem comum, é útil? Isto é a consequência daquilo que nós chamamos o pecado original, o facto de termos de discernir. Nós, na nossa vida cotidiana, temos de discernir se o nosso trabalho é justo e justo. Muita gente pensa nisto diariamente, mas finalmente a que é que serve o meu trabalho? Mas isto faz parte da condição humana, nós temos que discernir o que é bom e o que é mau. O que é bom e mau no nosso trabalho. E este pequeno exercício podemos fazê-lo e vão fazê-lo com este documento que vai aqui aparecer. Este pequeno quadro. Quando nos colocamos a questão na parte vertical, a minha utilidade, para que é que eu sirvo? Pode ser não clara ou clara. Para que é que eu sirvo? Pode ser não clara, pas clair, ou clair. Claro. E depois na horizontal, serve o bem comum, é útil e justo. Então tem sim e não. E quando cruzam os dois, tem 4 possibilidades. Se o meu trabalho serve o bem comum, e além disso, eu participo claramente no meu trabalho, então eu tenho um trabalho verdadeiramente fantástico, que ajuda a desenvolver-me. Não no sentido narcísico, mas porque é justo, também justo para os outros, e eu participo claramente ao meu trabalho. Depois, os 2 vermelhos, logo, quando o meu trabalho não serve o bem comum, e além disso, não vejo muito bem em que é que eu sou útil, em que é que eu participo, para que é que eu sirvo? Talvez seja tempo de nos colocarmos a questão, mas isto é realmente um trabalho que pode continuar, não posso fazer isto de outra maneira. De facto. E depois nos outros 2 casos, se o meu trabalho serve o bem comum, mas eu não vejo muito claro para que é que eu sirvo, talvez seja tempo de aprofundar em que é que eu posso fazê-lo melhor, ser mais útil. Porque é um trabalho que é justo e eu tenho que me comprometer melhor neste trabalho. Ou então, ao contrário, por causa disso é muito claro, mas o meu trabalho é nem útil nem justo, todas as possibilidades não servem o bem comum. Então, quando eu me comprometo num trabalho que não serve o bem comum, talvez seja tempo de colocar a questão: será que eu posso continuar longamente neste trabalho? Bem, isto são casos extremos. Nós podemos estar entre estas posições, mas é um quadro que pode ajudar-nos, pode ajudar-vos a posicionar os diferentes tipos de trabalho, o que vimos desde a primeira conversa, o meu trabalho profissional, doméstico, e pensar de cada vez se é ele útil e justo. Sou eu mesmo claramente comprometido neste trabalho e tiro daí as consequências. E nós chegamos então ao fim deste percurso sobre o trabalho. Obrigado por terem seguido. Vocês têm elementos para discernir, ou têm toda a vossa vida para discernir sobre o trabalho.